Mateus capítulo 28. Eu leio aqui já um texto conhecido da igreja, meus irmãos. Trata da grande comissão, verso 18 até o verso de número 20. Onde a Escritura assim nos diz: Jesus, aproximando-se, falou-lhes, dizendo: toda autoridade me foi dada no céu e na terra. Ide, portanto, fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, e do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar todas as coisas que vos tenho ordenado, e eis que estou convosco todos os dias até a consumação dos séculos. Nós oraremos mais uma vez, meus irmãos, com um firme e fixo desejo de que o Senhor nos ensine um pouco mais essa tarde, a despeito de qualquer cansaço que possa pairar sobre nós, não é? Que nós mantenhamos atentos os nossos ouvidos, a nossa mente, o nosso coração na palavra do Senhor. Oramos, meus irmãos. Pai, nós bendizemos a Ti, porque o Senhor é o Deus da igreja, o Senhor sustenta o Teu povo em todo o tempo. Obrigado, Senhor, pela salvação em nosso bendito Redentor Jesus, porque Ele tudo fez por nós e continua a fazer, porque Ele intercede junto a Ti, a nosso favor. Obrigado pela segurança com a qual nós podemos aproximar-nos de Ti, para rogar a Tua graça, rogar-Te cuidados que o Senhor já dá ao Teu povo. E é nessa confiança que nos aproximamos, Senhor. Abençoa a Tua família aqui nesta tarde reunida, no nome do nosso Redentor Jesus. Amém. Meus irmãos, esses últimos tempos, este século, tem assistido o crescimento de muitos grupos religiosos, muitas igrejas. Se vais aos sites e procura algumas informações, um deles chamado a Bíblia.org, lá está registrado, pelo menos é a informação de ontem, não é? Que há no mundo hoje cerca de 30 mil denominações. É um número assustador, não é? Denominações cristãs. Em Portugal, até onde eu pude perceber, encontrei ali 47. Isso até 2011, antes do censo fechar. Nela, o censo constava 0,3% de evangélicos protestantes, tudo dentro do mesmo pacote, não é? Certo que há uma grande confusão acerca das igrejas e desses grupos religiosos. Um jornal chamado Público fez uma declaração há pouco tempo atrás, há 4 anos atrás, a dizer que a maioria dos protestantes formam um puzzle, um verdadeiro quebra-cabeça, com pessoas de baixa, de pouca escolaridade. Uma pesquisa chega ao ponto de dizer que a Igreja Universal do Reino de Deus e a Igreja Maná são herdeiras da reforma protestante do século XVI. Então a gente precisa dizer aqui, meus irmãos, que algumas organizações, de forma muito consciente, perverteram o ensino cristão e nunca foi a igreja do nosso Senhor Jesus Cristo. A palavra de Deus, meus irmãos, ela está aqui para nos ajudar, para nos orientar. E no tumulto de tantas igrejas, tantas denominações, milhares de denominações cruzadas e comunidades, a questão é: há algum critério pelo qual a gente possa discernir, conhecer a igreja do Senhor Jesus Cristo, a igreja verdadeira do Senhor Jesus Cristo? A palavra de Deus, ela dá-nos diversas instruções acerca da igreja. Vais à Bíblia, estuda a Bíblia, e vários ensinos dela são extraídos de forma muito consistente. Por exemplo, ela vai nos ensinar que a igreja é santa, que a igreja é universal, que ela tem um caráter invisível e um caráter visível, que a igreja em alguns momentos ela é mais visível, em outros momentos é menos visível. Fala que na igreja ela não é perfeita, embora seja glorioso o corpo do nosso Redentor Jesus, ela é imperfeita. A melhor delas,
a melhor das igrejas locais, há impureza, está sujeita a erros. Todavia, há uma só igreja verdadeira do Senhor Jesus Cristo, desde o início. A questão continua: como conhecer, como detectarmos a verdadeira igreja do Senhor? Esse problema é tão atual, é também um problema muito antigo. Nós, irmãos da época do século XVI, lidaram com ele de forma muito veemente, porque até então nunca havia tido uma ruptura tão grande na igreja, a criar tantas denominações. Quando houve a reforma protestante, a igreja fragmentou-se, surgiram diversas denominações, cada uma com a sua liturgia, com a sua doutrina própria, com as suas confissões, a sua forma de governo, e cada uma também dizia ser a igreja verdadeira. Eles lidaram com essa questão que estamos a lidar na atualidade, meus irmãos, e tiveram que enfrentar isso. A Igreja Católica Apostólica Romana, idem, e surgiram então respostas diferenciadas. A Igreja Católica Apostólica Romana posicionou-se da seguinte forma: que para haver uma igreja verdadeira, ela é aquela que está debaixo da autoridade do Papa. Se não estiver debaixo da autoridade do Papa, não há igreja verdadeira. Os reformados, longe disso, foram à Escritura estudá-la, para apurar entre o Velho e o Novo Testamento, a aliança do Senhor, a fim de notar que marcas, que elementos há para discernir se é a verdadeira igreja. E foi consenso entre os reformadores protestantes que a igreja é marcada por 3 elementos. Muitos de nós já ouvimos sobre eles: a fiel pregação do Evangelho, a correta aplicação, uso dos sacramentos, a correta aplicação da disciplina eclesiástica dentro da igreja, obviamente. Então essas 3 marcas foram percebidas como essenciais, notadas, observadas na Escritura como essenciais para que haja uma igreja verdadeira. Então eu gostaria de pensar nisso, ou sobre essas questões com os irmãos nessa tarde, nesse momento em que adoramos a Deus e pensamos sobre a sua família, da qual temos a alegria, o privilégio de fazer parte, esse povo da aliança. Um dos elementos que marca-nos, meus irmãos, marca a igreja, é que a igreja, ela deve proclamar fielmente o Evangelho. De onde os nossos irmãos reformados tiraram isso? Obviamente, meus irmãos, da Escritura Sagrada. Quando vamos a esse texto e o seu paralelo, não é? Nós lemos aqui Mateus 28, mas também vamos ao paralelo dele. Eu peço que abra a Escritura em Marcos 16, verso 15 e o 16. O evangelista Marcos assim nos diz, assim registrou a palavra do Senhor, e disse-lhes, Jesus disse aos seus discípulos, ele havia reunido os apóstolos mais próximo dele, e o restante dos discípulos também ouvia essa mensagem: ide por todo o mundo e pregai o Evangelho a toda criatura. Quem crer e for batizado será salvo, quem porém não crer será condenado. Então o Senhor Jesus Cristo está a ordenar, dar a sua última ordem à igreja, através dos apóstolos, que deveriam ter uma missão. A partir dali desenvolveria uma grande missão que não teria, e ainda não terminou, não teria fim nos seus dias, e ela está em andamento: pregar o Evangelho. Eles deveriam anunciar a palavra do Senhor Jesus Cristo a toda a gente. Mateus, o texto paralelo, que é o texto que nós lemos, Jesus diz aí o verso 18: aproximando-se, falou-lhes dizendo: toda a autoridade me foi dada no céu e na terra. Então ide, fazei discípulos de todas as nações. Como é que faz isso? Batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. E que mais? Ensinando-os a guardar. Então Jesus Cristo aqui aglutina o seu povo, a sua família é aquela que aprende dele, é aquela que ouve o Evangelho, é aquela que diante do Evangelho crê no Evangelho. Então o próprio Senhor Jesus Cristo, quando manda os seus discípulos, os seus apóstolos para o mundo afora, ele encaminha-os com essa missão relacionada à fidelidade da pregação da palavra. Eles deveriam anunciar aquilo que Cristo havia anunciado.
Pregaram o que Cristo havia pregado. E a igreja então é formada por esses discípulos, por essas pessoas que um dia ouviram a pregação fiel do Evangelho, responderam com fé a ela. Jesus mesmo em João 8, 31 e 32, ele nos fala que aquele que um dia receberam a palavra do Evangelho, permanecem no Senhor. Diz lá o verso: se vós permanecerdes na minha palavra, sois verdadeiramente meus discípulos, e conhecereis a verdade vos libertará. Então a igreja está junta, ela ama, ela está ligada à palavra fiel que um dia lhe foi anunciada. Essa é uma marca da igreja. Isso é provado, meus irmãos, amplamente em todo o Novo Testamento, das mais diversas formas. Se perguntares como é que a igreja desenvolveu-se, vai perceber que ela desenvolveu-se exatamente quando os apóstolos, tendo ouvido a ordem do Senhor na grande comissão, então eles saíram a pregar, e o livro de Atos apresenta essa realidade. Quando eles vão e saem afora nas várias regiões e cumprem a grande comissão e pregam o Evangelho, e pregam com fidelidade, porque chegaram ao ponto até de ser perseguidos por causa da sua palavra. E muitos vêm à fé. Então os apóstolos, meus irmãos, eles estabeleceram a igreja com base no cumprimento da ordem do Senhor Jesus Cristo de pregar o Evangelho. Quando vai mais adiante e pensa nessa questão do fundamento da igreja, não era só a pregação dos apóstolos que era anunciada, mas a igreja não estava só com base nos apóstolos, mas também com base nos profetas, e alicerçadas naquele que é a pedra angular, que é Jesus Cristo. Efésios nos diz isso, 2, versos 19 e 20, diz assim: assim já não sois estrangeiros, fala a igreja, não sois estrangeiros e peregrinos, mas concidadãos dos santos, e sois família de Deus, povo de Deus, igreja, povo da aliança, edificados sobre o fundamento dos apóstolos e profetas, sendo ele mesmo, a falar de Jesus Cristo, a pedra angular. A igreja cresce, a igreja se desenvolve, a igreja é fundamentada, é alimentada, tudo com base na pregação fiel da palavra do Senhor Jesus Cristo. A própria comunhão da igreja está relacionada com a doutrina dos apóstolos. Quando lês as palavras de Lucas em Atos capítulo 2, verso 42, diz que esse era o modus operandi, era o estilo de vida da igreja, que tinham tudo em comum e oravam e perseveravam na doutrina dos apóstolos, naquilo que haviam ouvido dos apóstolos. Então Lucas continua a narrativa de Atos, meus irmãos. Em vários momentos ele fala como esta palavra de Cristo que era anunciada, ela crescia dia após dia, mesmo em meio a perseguições, em meio a luta, a palavra era anunciada com fidelidade e a tônica. Atos 6, 7, 12, 24, 19 e 20 e a palavra de Deus crescia. Os ministros da palavra, irmãos, é assim que são nomeados. Os pastores são ministros da palavra do Senhor Jesus Cristo. É isso que eles devem anunciar à igreja e anunciar ao mundo. Nós aqui vamos pensar sobre os presbíteros, sobre os diáconos. Uma das características, uma das qualidades requeridas pela Escritura acerca do presbítero é que ele seja apegado à palavra, fiel, de acordo com a doutrina. Ele vai reger a igreja, ele precisa ser fiel a essa doutrina que Cristo entregou ao seu povo. Tito 1:9 diz: apegada, está numa linha, em várias qualificações sobre o presbítero, então diz apegado à palavra fiel, que é segundo a doutrina, de modo que tenha poder tanto para exortar pelo reto ensino, como para convencer os que contradizem. A pregação da palavra, meus irmãos, quando vamos à nossa confissão de fé, mas isso é o principal meio pelo qual Deus abençoa o seu povo, o principal meio de graça, juntamente com as outras marcas. Esse foi o reconhecimento. É aqui que foi nessa fonte que os reformadores beberam. Foram à Escritura e reconheceram no meio das suas crises, no meio de tantas denominações, que a igreja era edificada sobre o fundamento dos apóstolos, sobre a doutrina e o ensino dos apóstolos. Então a marca da verdadeira igreja, da apostolicidade, não era como Roma dizia, que era a cadeira de Pedro, mas sim o ensino do apóstolo Pedro e dos outros apóstolos, meus irmãos. Além disso, eles perceberam que pregar com fidelidade não é simplesmente anunciar Cristo como Salvador dos homens, a justificação pela fé.
mas pregar todas aquelas doutrinas essenciais ao cristianismo. Foi no tempo, meus irmãos, do período patrístico, que surgiram as confissões, os credos. O credo apostólico que nós vemos na atualidade, né, o credo niceno, surgiu nesse período. Quando vais atrás das informações acerca do credo apostólico, descobre que um dos motivos pelos quais ele foi criado foi porque aqueles irmãos de outrora tinham preocupação em ocasiões públicas de dizer ao mundo o que eles acreditavam, qual era a síntese da sua fé. Então, quando uma pessoa era recebida por pública profissão de fé e ia ser batizada na igreja, era usado o credo apostólico para lembrar daqueles pontos fundamentais. Então, se uma pessoa, se um grupo qualquer nega os principais elementos da fé, do Evangelho, está descaracterizado como igreja no pensamento bíblico reformado. É por isso que o protestantismo histórico, quando olha, por exemplo, para os mormons, diz: não é possível chamar um grupo deste como cristão, como igreja. Por quê? Porque nega a divindade do Senhor Jesus Cristo. Isso é fundamental. Cristo é Deus. Deus e Deus está lá no credo. A igreja verdadeira, meus irmãos, é marcada pela pregação fiel, e desta marca decorre todas as outras coisas, decorre as outras marcas da igreja, pela qual ela pode ser reconhecida. A correta administração dos sacramentos. Nós temos dois, não é? Só dois sacramentos: o batismo e a Santa Ceia. Vamos pensar um pouco nisso. Os dois textos que nós lemos, Marcos 16, 15, 16, e Mateus 28, quando Cristo mandou os seus irem pregar o Evangelho, ele anexou a pregação ao batismo. Fazei discípulos de todas as nações, batizando em nome do Pai. Ide por todo mundo pregar, quem crê e for batizado será salvo. Jesus anexou a pregação ao sacramento do batismo, porque é uma marca, e através do batismo que a pessoa adentrava, era reconhecida publicamente como partícipe da família de Deus, a igreja. Era uma questão sine qua non, ela é necessária. Era um símbolo da regeneração, era um símbolo de separação do mundo. Né? Nós sabemos que o batismo, ele substituiu a circuncisão do Antigo Testamento. Ora, estudemos Gênesis 17, quando Deus instituiu a aliança da circuncisão, e assim que foi nomeada a aliança da circuncisão, com Abraão. Ao fazê-lo, todos aqueles que eram parte, descendentes de Abraão, família de Deus, os homens deveriam ser circuncidados, e aquele que não era circuncidado estava fora do povo de Deus, não era reconhecido como povo de Deus. É exatamente o que o batismo faz. Ele separa, ele cria, aqueles que adentram o povo de Deus, a família de Deus, são marcados pelo sinal do batismo, esse sacramento. E a Santa Ceia? Olha, meus irmãos, a Santa Ceia, ela, como sabemos, tal qual o batismo substituiu a circuncisão, a Santa Ceia substituiu um outro rito do Antigo Testamento, que foi a Páscoa. Há um grande texto de Êxodo, nós não leremos aqui por uma questão só de tempo, mas muito provavelmente conhecidos os irmãos poderão ler com calma. Mas eu vou tentar aqui sintetizar aquele texto. Quando Deus então institui a Páscoa, o povo de Deus o povo de Israel estava cativo no Egito, a ser oprimido, a sofrer nas mãos daquele país. Então Deus vai tirar o seu povo do Egito. Então, um pouco antes de retirar o seu povo, Deus institui a Páscoa, e na Páscoa o povo de Deus deveria então buscar um animal, um cabrito, um cordeiro, sem defeito, para cada família, e deveria naquela noite comer este animal, com um certo rito que foi estipulado por Deus. Mas uma coisa deveria ser feita: ao matar aquele animal, o sangue deveria tingir as ombreiras da porta, de tal modo que, quando Deus viesse fazer juízo aos opressores e tirar o seu povo do cativeiro, o anjo destruidor, como diz o texto, haveria de passar e ver o sangue nas ombreiras da porta, e ali não adentraria com a morte, mas todos os primogênitos do Egito naquela noite haveriam de morrer, como de fato morreram. E houve grande pranto no Egito naquela ocasião. Aquilo marcou a saída do povo de Deus do Egito.
Aquilo marcou o fato de Deus, do derramamento de sangue por causa do povo de Deus. Mas aqui está acima daquilo que haveria de vir, a Páscoa, uma nova aliança prometida por Deus a Jeremias. Jeremias falou que Deus falou através de Jeremias que ele haveria de estabelecer uma nova aliança com o seu povo, não uma aliança similar àquela de quando ele saiu do Egito. Então, quando dentro do Novo Testamento, Cristo vai dar a sua vida pelo seu povo, Cristo institui a Santa Ceia. E naquele texto que em breve participaremos dela, e o texto é este, de Mateus, o texto que fala, Lucas, eu vou usar aqui o texto de Lucas 22, eu peço que os irmãos abram esse texto, Lucas 22, versos 14 até o verso 20. É dito assim, meus irmãos, Lucas 22, 14 até o verso 20. Chegada a hora, pôs-se Jesus à mesa e com eles os apóstolos, e disse-lhes: tenho desejado ansiosamente comer convosco esta Páscoa, antes do meu sofrimento, pois vos digo que nunca mais a comerei, até que ela se cumpra no reino de Deus. O povo de Deus deveria praticá-la, e fazer isso até a volta de Cristo, até quando ele há de voltar para comer conosco. E tomando um cálice, havendo dado graças, diz: recebei e parti entre vós, pois vos digo que de agora em diante não mais beberei do fruto da videira, até que venha o reino de Deus. E o 19 e 20. E tomando um pão, tendo dado graças, o partiu e lhes deu, dizendo: isto é o meu corpo oferecido por vós, fazei isto em memória de mim. Semelhantemente, depois de certo, tomou o cálice, dizendo: este cálice é a nova aliança. E aqui está, esta é a nova aliança prometida, a mudança não do significado da aliança, o que mudou foi o símbolo. Agora não será necessário matar centenas e centenas de animais naqueles sacrifícios cruentos típicos do culto do Antigo Testamento, ao ponto do sacerdote ficar atolado até o joelho de sangue. Era um exercício cruento, meus irmãos. A Páscoa nada agradável aos nossos olhos e às nossas narinas, meus irmãos. Cheiro de carne queimada, sangue a derramar e a sair por tubos de coisa de 2 metros de diâmetro do rio. Não era algo agradável para nós, e tudo aquilo estava a apontar para o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. E por isso que João, quando vê Jesus, fala: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. E a partir de então não há mais a Páscoa conforme era praticada no Antigo Testamento, onde centenas e centenas de animais eram mortos para representar aquele que haveria de vir, e veio Jesus Cristo, a nova aliança. É por isso que isso fala que isso deve ser feito até que ele volte. A antiga aliança também era eterna, era para sempre. A aliança continua, a aliança marca o povo de Deus, o povo pelo qual Deus derrama sangue, sacrifica a vida do seu próprio filho, que ama esse povo. Marca da igreja brasileira. Ela pratica, ela exerce, ela administra os sacramentos com aquilo que eles significam. E a reforma protestante, meus irmãos, não foi diferente. Quando eles vão à Escritura, eles encontram exatamente isso. Os elementos estes 2 sacramentos, e não tantos sacramentos que a Igreja Católica Apostólica Romana inventou, certo, não é? É interessante, tem uma carta, talvez os irmãos achem esse documento aí na internet, está em espanhol, mas a tradução é essa, né? Resposta ao cardeal Sadoleto. O que aconteceu? Aconteceu que Genebra havia tomado uma decisão na época de João Calvino. Qual fora? O conselho político da cidade resolvera romper com a Igreja Católica Romana e não seria mais dominada pelo catolicismo. A partir de então, a Genebra seria protestante. Seria um povo que voltaria para a Escritura. Então, nessa altura, Roma tentava reaproximar a Genebra e dissuadi-la de afastar-se do catolicismo. Então escreveram cartas, e o povo não estava sabendo como responder essas cartas, e bate a porta de um homem chamado João Calvino. Calvino responde essa carta para nós e toca. Calvino escreveu essa carta, que está acessível a todos nós hoje. Então, quando ele escreve a carta, ele fala: olha, onde não há pregação fiel do Evangelho,
onde os sacramentos não são praticados, os dois sacramentos, a ceia e o batismo, onde não há disciplina eclesiástica, não podemos reconhecer que haja aí uma igreja, e por isso não voltamos para Roma. Tacitamente a declarar: isso não é igreja, não é a igreja de Cristo. Nós temos um problema hoje em dia, meus irmãos. No meio evangélico, e eu falo de um modo muito genérico isso, meus irmãos, mais por observação, ouvir aqui e ali, não é? Sentir o termômetro do meio evangélico, não é? A disciplina é vista até com maus olhos. A prática do batismo e da Santa Ceia é um tanto quanto restritiva. Então nós temos igrejas, hoje falamos sobre esse tema, né, em Cova de Varzim. Nós temos igreja no Porto, por exemplo, que não ministra ceia e batismo. Por que não? Porque vai constranger as pessoas que não são cristãs que visitam a igreja. Ora, se porventura alguém entre nós hoje aqui que não seja membro dessa igreja, quer dizer que não há dificuldade com isso. O Senhor Jesus Cristo instituiu a ceia e o batismo para aqueles que creem. Então todo aquele que vier crer será batizado e participará da ceia. Não há dificuldade com isso. Mas eu não posso diminuir a Escritura para agradar o mundo, não é? Eu não posso pisotear a Escritura, os princípios fundamentais da palavra, para me tornar como igreja palatável à presente era. Se assim fizermos, a nossa luz não só deixa de brilhar, meus irmãos, apaga. E a igreja corre o risco de se tornar qualquer coisa, menos igreja. Pode ser um clube, mas não igreja de Cristo. A terceira marca que decorre da pregação fiel da Escritura, meus irmãos, é o exercício da disciplina eclesiástica, corrigir erros, quer seja pela exortação, pela palavra direta, quer seja por processo disciplinar, pela situação muito grave na igreja. Precisa existir, precisa ser trabalhado nas igrejas. É isso que os reformadores encontraram também na Escritura. Onde? Em vários textos. Teríamos que ficar aqui um bocado de tempo para mostrar um por um. Vou citar daqui um ou outro. A começar pela palavra que Deus deu a Abraão, Gênesis 17, quando deu a aliança da circuncisão. Ele disse: olha, quando ele termina lá a falar da aliança, lá no verso 14, do capítulo 17, ele diz assim: olha, aquele que não achar-se não circuncidado no meio do povo, estou parafraseando o texto, não é? Será eliminado. Ele quebrou a aliança, por isso será eliminado do meu povo. Isso é disciplina. Não obedeceu a minha ordem, a ordem de Deus. Quebra a minha aliança, ele não é reconhecido como povo de Deus. Olha a gravidade do assunto, meus irmãos. Não ser selado pelo símbolo que Deus determinou para o seu povo. Olha outro texto agora nas palavras de Jesus. Eu gostava que os irmãos abrissem a Escritura, aí em Mateus 18, quando Cristo fala aqui de um processo disciplinar, um processo de correção daqueles que pecam, que fazem coisas graves na igreja, precisam ser corrigidos, por amor à igreja, por amor ao reino, por amor à obra de Cristo. Mateus 18, verso 15 até o 18, assim nos diz, meus irmãos: olha, se teu irmão pecar contra ti, vai erguê-lo entre ti e ele só. Vai tratar da matéria sozinho com ele. Falou que não devia, que machucou, magoou, não sai a falar para toda a igreja não, vai falar com ele diretamente. Trata da questão de forma pessoal. 16, se porém não te ouvir, toma ainda contigo uma ou duas pessoas, para que pelo depoimento de duas ou três testemunhas, toda a palavra se estabeleça. Então, uma coisa agora gravou um pouquinho, né? A conversa direta não resolve, vá lá com testemunhas, procura resolver a situação desse processo disciplinar. Verso 17, e se ele não nos atender, diz uma igreja. Aqui não é objetivamente vir na frente da igreja dizer para todo mundo, isso aqui tinha liderança da igreja, eram acessados os apóstolos,
posteriormente os pastores que haveriam de conduzir a igreja. Diz a igreja, e se recusar a ouvir também a igreja, consideram como gentil publicano. Em verdade vos digo que tudo que ligardes na terra terá sido ligado nos céus, e tudo que desligardes na terra terá sido desligado dos céus. Então a palavra do nosso Senhor Jesus Cristo, meus irmãos, ele organiza, ele orienta a igreja na necessidade de existir disciplina eclesiástica para a preservação dessa família. E aqueles que não atendem a disciplina, o Senhor fala, eles tratam como gentil publicano, estão fora. Percebe que é muito similar ao que aconteceu em Gênesis 17, na época da circuncisão, quando negava-se a circuncisão. Então a disciplina eclesiástica, meus irmãos, é algo necessário, é uma marca da verdadeira igreja, para edificar o seu povo, para que a igreja seja saudável, para que a igreja seja uma luz no mundo, de fato, como Cristo estabeleceu, ser boas luzes do mundo e sal da terra. Necessário se faz que a igreja, quando faz coisas que são vergonhosas, sejam corrigidas, de alguma forma, sejam corrigidas. E isso não é mal, pelo contrário, pelo contrário. Só lembrar um texto tão rico, tão maravilhoso de ler, de ouvir, de pensar nele, Hebreus, abra a Bíblia, Hebreus 12, verso 4 até 8. Hebreus 12, 4 até 8, diz-nos assim: ora, na vossa luta contra o pecado, ainda não tendes resistido até ao sangue, e estáis esquecidos da exortação, que como a filhos discorre convosco. Então diz a Escritura: filho meu, não menosprezes a correção que vem do Senhor, nem desmaieis quando por ele és reprovado. É algo falado de forma muito paternal. Não menospreze, filho, não menospreze. Deus nos trata, ele vai dizer, como a filhos. Não desmaieis quando por ele és reprovado, porque o Senhor corrige a quem ama e açoita a todo filho a quem recebe. É para a disciplina que perseverais. Deus nos trata como filhos. Que coisa boa de ouvir, de ler e de pensar. Deus fala de disciplina porque Ele ama, meus irmãos. E se por acaso, de alguma forma, Deus disciplina um crente, um filho dele, é por causa disso mesmo, porque ele é filho. E se há algum motivo forte que deva ser alguém numa igreja ser disciplinado pela liderança da igreja, é bênção de Deus, porque Deus está a usar instrumentos para tratar dos seus amados. Ele ama seus filhos. Vocês não amam seus filhos, os pais que aqui estão? Não amam? E por amor a eles, às vezes não tem que usar o chinelo, alguma forma de corrigi-los, às vezes uma palavra, às vezes o impedimento, não dar certas coisas como forma de correção. Algum método é usado para corrigir. Por quê? Certamente não é porque odeia, mas porque ama. É marca da igreja de Jesus, cuidar dos seus, amar os seus. E amar é alimentar? É dizer a todos que eles fazem parte daquela família: esse é meu filho? Com batismo? É mostrar para ele como a família é importante, como alguém morreu por ele através da ceia? Mas também corrigir, mostra amor para os seus filhos. Sim, igreja de Jesus. Esse tema foi tão importante para nós irmãos da Reforma Protestante, meus irmãos, que dá a entender, e quando lemos percebemos isso deles, diferentemente de muitos evangélicos, e aqui eu vou usar aspas, não é? Eles acreditavam no inferno. Eles acreditavam no inferno. Então, para poupar pessoas,
estavam preocupados com a disciplina eclesiástica. Era melhor advertir alguém, corrigir alguém, do que a pessoa perder-se. A situação da disciplina, o tema da disciplina foi tão grave, meus irmãos. Imagine só o que aconteceu. Vou citar aqui Calvino. Em 1536, se eu não me engano, quando foi a primeira edição das Escrituras de João Calvino, ele quer ir para Estrasburgo. Para quê? Para estudar, ficar uma vida mais tranquila e produzir, publicar um bocado de livro. Ele passa por Genebra e chega lá em Genebra, ele não pode avançar porque a estrada para Estrasburgo está bloqueada, então ele torna em Genebra. Aí alguém vem Calvino e vai dizer a Farel, que estava lá responsável para, lembra que dissemos lá atrás, Genebra, avenida de ser uma cidade de fé reformada, precisava de gente para fazer isso. E sabe, Farel, um homem chamado Farel, que estava responsável, sabe que Calvino está lá e vai atrás de Calvino para ajudá-lo. E fala de uma forma veemente, Calvino, olha, que Deus te amaldiçoe os seus estudos, se você não parar para nos ajudar aqui a reformar essa cidade, ajudar esse povo a viver de acordo com o Evangelho. Palavras duras, e Calvino recebeu aquilo como se de Deus fora, e ficou na cidade. 2 anos, até 1538. A essa altura ele vai tratar então do tema da disciplina, junto ao conselho administrativo da cidade. O conselho político não gostou da história. Disciplinar a gente, coisa complicada, dizer para o outro que o outro está errado. Aí não quis mais saber daquela história. O que Calvino faz? Eu vou embora. Igreja de Cristo sem disciplina, eu estou indo embora. E foi. Ficou 3 anos fora, até 1541, quando o conselho cai em si, toca bater na porta do servo de Deus. Olha, Calvino volta. Calvino volta e estabelece a disciplina na igreja de Genebra. E é bonito ler a carta que está escrita, o documento que foi escrito, porque o conselho diz assim: queremos Calvino para sempre aqui conosco. Puxa, tratando de um tema difícil para disciplina. Meus irmãos, nós podemos sintetizar isso tudo que nós temos visto, lembrando da pergunta: como reconhecer a verdadeira igreja de Cristo na nossa era de tanta confusão? É possível? É possível. A igreja de Cristo é reconhecível. Se porventura alguém está à procura de uma igreja e deseja relacionar-se verdadeiramente com Deus e conhecê-lo de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todo o teu entendimento e amá-lo, procure uma igreja que prega com fidelidade do Evangelho. Procure uma igreja que ministra os sacramentos. Procure uma igreja que você percebe que ela cuida dos seus membros e corrige os seus membros quando estão errados. Estarás ali diante de uma parcela da família de Deus. E a igreja aqui presente, meus irmãos, se queremos continuar a ser luz e sal da terra, lembremos dessas marcas da igreja. Apuremos a cada dia mais, embora sejamos imperfeitos e eivados de erros, mas apuremos o quanto possível e anunciemos o quanto possível a palavra de Deus com fidelidade. Cuidemos da administração dos sacramentos. Não deixemos a disciplina de lado, por amor ao nosso povo, por amor a Deus. Que é isso em que tudo se resume, meus irmãos: amor. Pregar Evangelho é amor. Administrar sacramentos e disciplina, meus irmãos, é amor. Quando Cristo veio ao mundo, Ele veio por amor a nós. Ele morreu naquela cruz por amor a nós. E a igreja prega esse Cristo crucificado. Ele prega a única forma pela qual é possível o homem ser liberto da corrupção, do pecado, da morte e ter vida eterna. Aprove a Deus salvar os que creem, meus irmãos. É uma loucura a pregação. Então a pregação fiel é amor. A igreja ama os seus semelhantes, ama o povo de Braga. Continuemos a pregar a verdade da palavra de Deus. Porque pregar ao povo, quer seja dentro dessas paredes que estão a alargar-se, graças à misericórdia de Deus e bondade do Senhor, quer seja lá fora, é por amor ao povo, por amor aos homens. Quando
o batismo é administrado, meus irmãos, ele reflete o amor de Deus. Por quê? Porque ele reflete, ele significa a regeneração que Deus operou na vida da gente. Ele reflete que nós agora não somos mais do mundo, mas somos parte da família de Deus. Pensa nisso. Agora nós somos dele e ele é nosso. Nós somos um do outro. Meus irmãos, tem coisa mais maravilhosa que isso, representada no batismo. Não sei se já tens a tua casa. Lá no Brasil tem um programa Minha Casa Minha Vida. Esses dias, uma noite dessa, estava lá assistindo uma reportagem lá e uma mulher toda feliz porque recebeu sua casa. Aí, essa é minha casa, é minha! Quem não quer dizer esse Deus é meu e eu sou dele e ele me ama? O batismo representa não só a regeneração, mas esta posse. Nós temos o penhor do Espírito Santo, somos de Deus. Quem em sã consciência, que igreja, meus irmãos, em sã consciência negar-se-á a administrar os sacramentos do seu povo? A ceia é a demonstração do amor de Deus. Jesus Cristo ordenou-nos que devemos fazer isso em memória de mim. Lembramos o que Cristo fez por nós, lembramos da sua morte por nós. Então lembramos que aquela pessoa, na ceia quando participamos, lembramos que alguém nos ama tanto, mas tanto, que ele injustamente foi morto por nossa causa. Revelação de amor. A disciplina é revelação de amor. Deus não nos quer feridos. Deus não só está preocupado com a pureza e com a honra do seu nome, Ele quer que nós estejamos também saudáveis na fé, que nós saibamos viver nessa presente era, de forma justa e piedosa. O pai que ama o seu filho, cuida dos seus filhos e disciplina, e tal igual faz Deus por nós. Disciplina e prova do amor de Deus. Como deixar essas marcas, meus irmãos? Sem deixar de ser igreja. É nisso que dá. Precisamos, meus irmãos, e oramos para que na presente era a nossa luz como igreja brilhe, para que o mundo ao nosso redor, o mundo aqui ao redor da igreja de Braga, conheça mais a Deus através dessa igreja. Que ouve aqui o verdadeiro evangelho, vê aqui a verdadeira igreja. Que Deus nos ajude em todas as coisas.